Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo um trabalho acadêmico de enorme relevância que trata do impacto das ações da Sala de Situação do Período Chuvoso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no gerenciamento de risco de desastres, olhando para o período de 2024 e 2025. Bom, para a gente entender de onde vem essa análise, ela é o resultado de um projeto de intervenção da pesquisadora Mônica Maertens, que teve orientação da professora Ana Maria Stephan. Esse é o trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da conceituada Universidade Federal de Juiz de Fora, um trabalho concluído em 2025. Agora sim, vamos mergulhar nos detalhes. E o estudo parte de uma pergunta que é central, né? Diante desse cenário cada vez mais desafiador dos desastres ambientais em Minas Gerais, como é que a ciência e a gestão pública podem dar uma resposta que seja de fato eficiente? Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar o contexto. A gente está falando de uma urgência que cresce a cada ano, afetando milhares de vidas e também a economia do Estado. Então, qual que é o ponto de partida aqui? É um cenário que, infelizmente, está cada vez mais claro para todo mundo. As mudanças climáticas, somadas ao crescimento muitas vezes desordenado das cidades, estão fazendo com que os eventos climáticos extremos, como as chuvas fortes, fiquem mais frequentes e bem mais destrutivos em Minas. E os números, nossa, os números são chocantes. Vejam só essa comparação com dados da própria Defesa Civil de Minas Gerais. De um ano para o outro, o número de desabrigados disparou mais de 400%. O de desalojados cresceu 272% e o número de óbitos saltou de 6 para 26. É um aumento dramático do impacto humano. E o impacto não é só na vida das pessoas, ele também é econômico. E como é um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é citado na pesquisa, estima um prejuízo de 11 bilhões de reais com esses eventos em apenas 3 anos. É um custo financeiro gigantesco. Certo. Então, com esse cenário em mente, o estudo se debruça sobre uma iniciativa bem específica, a Sala de Situação. A ideia dela é ser uma ferramenta que atua na prevenção e no monitoramento, e não só na resposta quando o desastre já aconteceu. Mas o que é exatamente essa sala de situação? Pensem nela como uma central de monitoramento que fica dentro do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O objetivo dela é muito claro, é prevenir, mitigar e preparar as cidades para os desastres, tentando criar uma ponte entre a previsão do tempo e a resposta rápida em campo. E o mais interessante é entender como ela funciona na prática. Deem uma olhada nesse fluxo. Ela age de forma paralela ao atendimento de emergência que a gente já conhece. Ou seja, enquanto a população liga para o 193 quando tem um problema, a sala de situação está, ao mesmo tempo, emitindo alertas preventivos direto para as equipes dos bombeiros. Com isso, eles começam a monitorar a situação de forma proativa, antes mesmo de o telefone de emergência tocar. Tá, isso funcionou? Qual foi o resultado prático dessa intervenção? É exatamente aí que a pesquisa foi a fundo, analisando os dados para ver o impacto real desses alertas. Olha só esses números do período chuvoso entre 2024 e 2025. A sala de situação emitiu 85 alertas. No mesmo período, foram registradas 741 ocorrências consideradas graves. A grande questão é, qual a relação entre uma coisa e outra? E essa imagem aqui, nossa, ela é fantástica para a gente entender a principal evidência do estudo. No mapa da esquerda, a gente vê para onde foram enviados os 85 alertas. No da direita, o mapa de calor mostra onde as ocorrências graves de fato se concentraram. Percebem essa sobreposição? Há uma correspondência muito grande, o que indica que o sistema estava, sim, olhando para os lugares certos. Claro que uma boa análise também precisa olhar para o outro lado, né? Para os desafios, para as lições aprendidas. O estudo também mostra de forma bem honesta onde o sistema ainda precisa melhorar. E essa frase aqui resume muito bem o principal aprendizado do trabalho. Ter a tecnologia e emitir o alerta é só o começo da história. O verdadeiro desafio é fazer essa comunicação funcionar na ponta. E o estudo traz um exemplo bem concreto disso. A pesquisa identificou que algumas unidades do Corpo de Bombeiros que estavam em campo não chegaram a receber os alertas, mesmo com chuva forte caindo nas suas regiões. Isso mostra que existiram falhas operacionais nessa cadeia de comunicação. E o caso de Ipatinga é, infelizmente, um exemplo muito duro e complexo disso. A gente vê no mapa que o alerta foi emitido para lá. Mas, mesmo com esse alerta, a cidade teve um número altíssimo de ocorrências graves e o mais trágico de tudo, 10 óbitos.
Isso acende um sinal vermelho, né? Mostra que só o alerta às vezes não basta para evitar uma tragédia. E só para a gente ter uma noção da dimensão do que aconteceu em Patinga, dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mostraram que choveu 200 milímetros em apenas 8 horas. Isso é quase a chuva esperada para o mês de janeiro inteiro, concentrada em uma única madrugada. Foi um evento de intensidade extrema, sem dúvida. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? Quais são as conclusões? O estudo aponta um caminho bem interessante para a gente pensar num futuro mais resiliente para Minas Gerais. A grande conclusão do trabalho é que a sala de situação é sem dúvida um avanço, uma boa prática. Mas, e esse mais é importante, o sucesso dela depende de todo um ecossistema de prevenção. O alerta é uma peça fundamental do quebra-cabeça, mas não o quebra-cabeça inteiro. E a partir daí, a pesquisa aponta um caminho com 3 passos bem claros para aumentar essa eficácia. Primeiro, continuar fortalecendo os sistemas de alerta. Segundo, melhorar a comunicação entre todos os órgãos e a população. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, adaptar o monitoramento para a realidade de cada município, porque cada cidade tem suas próprias vulnerabilidades. E é por causa de análises aprofundadas como essa que a gente reconhece a altíssima qualidade do trabalho da Mônica Martens. É um estudo que reforça o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora e do seu curso de especialização em formar profissionais críticos, éticos e capacitados para contribuir de verdade com a segurança da sociedade. Ah, e um ponto importante. O conteúdo que a gente apresentou aqui é uma síntese, tá? Ela foi feita com o apoio de inteligência artificial, mas é totalmente baseado no trabalho acadêmico original que a gente citou. Se você também acha importante que mais análises como essa, baseadas em ciência e em dados, cheguem a mais gente, considere seguir nosso canal, curtir este material e, claro, compartilhar. Espalhar conhecimento é fundamental. Muito obrigado e até a próxima!